temática do tráfico de pessoas, ela entrou, digamos, na minha vida, né? Em função da participação minha na Comissão Municipal de Enfrentamento à Violência Sexual Infantil aqui em Santos. Eu comecei a participar da comissão, isso em 2003, então faz muito tempo, faz 20 anos atrás. A comissão era muito nova. E na época, eu fui convidada, por fazer parte desse grupo, né? Eu fui convidada para fazer um trabalho junto à OIT. Fui chamada como consultora para fazer um trabalho junto à OIT, no Litoral Norte, onde a gente iria identificar situações de exploração sexual de meninas e de adolescentes naquela região e mapear as redes de atendimento, rede judiciária, identificar o que tinha, né? Era muito novo ainda, a temática do tráfico de pessoas não era uma temática, o Brasil ainda não tinha nem ratificado o documento internacional que hoje regulamenta e dá base para a nossa legislação interna, né? Mas já havia uma pesquisa em 2002, que chama PESTRAF, que de alguma maneira dava alguns indícios de que isso poderia acontecer. A consultoria que a gente foi fazer era sobre exploração sexual, não era sobre tráfico, né? Não, essa palavra a gente não utilizava ainda dessa maneira. Uhum. E nesse trabalho que a gente fez, que era um trabalho de campo mesmo, indo, né, pela estrada do Litoral Norte, a gente identificou uma situação muito específica que parecia algo diferente de exploração e quando a gente foi começar a estudar, era uma possível situação de tráfico de pessoas. Isso me despertou interesse e curiosidade, e a partir daí eu comecei a estudar isso, né? Eu sou formada em Direito, eu comecei a perceber que havia situações específicas, comecei a estudar esse documento da PESTRAF, e assim eu comecei a me interessar por esse tema, e vendo também a dificuldade da identificação dessas situações na realidade. Eu estou te falando de 20 anos atrás, né? Quer dizer, a gente não tinha nada feito nem como política pública ainda no Brasil. E aí, eu comecei a pesquisar sobre isso, fui fazer o meu mestrado em Direito Internacional na Unisantos, aqui em Santos. Nos meus estudos, eu percebi que a Espanha, naquela pesquisa que foi feita em 2002, era um principal destino de vítimas de tráfico, de mulheres vítimas de tráfico para fins de exploração sexual. E tive a possibilidade, dentro do mestrado, de fazer com uma bolsa de uma fundação espanhola, que chama Fundação Carolina, de fazer um estudo comparado, indo até a Espanha e tendo acesso a essas mulheres vítimas de tráfico. Aí foi quando, realmente, a minha pesquisa se transformou em algo interessante, por assim dizer, né? Uhum. Senão seria algo muito dogmático, muito doutrinário. E aí foi quando eu comecei a pesquisar e verificar a necessidade de cooperar entre os países. Identifiquei situações reais de mulheres vítimas de tráfico, conheci as redes de atendimento na Espanha, especificamente, quando no Brasil estava começando a desenvolver uma política, né? Estava começando a pensar uma política pública de tráfico. Então, esse processo foi muito interessante, porque eu fui até um lugar de destino, que era onde as mulheres estavam vítimas de tráfico. Eu tinha acesso a identificar mulheres, junto às organizações da sociedade civil que faziam e que fazem até hoje atendimento a essas mulheres. E, a partir daí, eu comecei a construir a necessidade de cooperar, da cooperação entre o Brasil e a Espanha para isso. Mas eram mulheres que já tinham saído dessa situação? Não, eram mulheres que estavam em situação de prostituição ainda, e que eram, muitas vezes, ainda vítimas de tráfico, mas não aquela vítima de tráfico que a gente imagina, reclusa, que aparece nos filmes, reclusas, que não têm contato com o exterior, né? A vítima de tráfico não é assim. Né? Então, a gente tem uma ideia de perfil de tráfico que é equivocado, muitas vezes. Equivocado não porque não existam as vítimas que estão presas, né, sequestradas, assim, que é o que a gente vê nos filmes, né? Tem vários filmes que mostram isso. Mas as mulheres vítimas de tráfico, principalmente as mulheres latinas, são mulheres que têm acesso à vida de fora, assim, a vida fora do espaço onde ela exerce a prostituição, né? A violência que se dá, a reclusão, ela é muito mais psicológica. Porque essa mulher é levada, muitas vezes, ela é convidada a se prostituir fora, e ela entende, em função de uma série de vulnerabilidades, que essa é uma possibilidade para que ela possa mudar de vida e dar, por exemplo, condição de vida para os seus filhos aqui. E você acha que a maioria não foi enganada? Não, elas vão sabendo o que vão fazer, né? A grande maioria das mulheres brasileiras que estão na Europa se prostituindo, estão na Espanha, especificamente, que é a minha pesquisa, elas sabem que vão se prostituir. E isso não seria um problema se fosse uma opção.
Não seria um problema no sentido de não caracterizar o tráfico de pessoas. O tráfico se dá pelo engano que acontece. O engano acontece quando não se falam as reais condições daquele exercício da prostituição. Então, a mulher, ela é convidada a um exercício de prostituição, só que quando ela chega lá, ela percebe que, na verdade, ela não pode escolher com quem ela vai exercer prostituição. Ela precisa pagar um vale viagem, que é a passagem, que é, muitas vezes, a retirada do passaporte, né? Isso eu estou falando de situações que desde 2004 até agora, isso foi se modificando, né? Foi se modificando e hoje, por exemplo, não existem mais o que existia na Espanha, que são os clubes de prostituição que ficavam nas estradas, Era a entre ideia uma que eu cidade e tinha, outra. esses clubes. Que é o que apareceu em algumas novelas, inclusive, Sim. né? Hoje se dá muito mais nos apartamentos, que são apartamentos comuns, que é o que acontece aqui na nossa cidade, acontece na nossa região, acontece no Brasil todo. Quanto mais invisível, mais difícil de você identificar essas situações. Então, essas mulheres, elas têm acesso à rua, mas a violência, ela é psicológica. Olha, eu sei onde você mora, eu sei quem é a sua família, se você fizer alguma coisa errada, a gente sabe onde procurar seus filhos. Porque então o que caracteriza o tráfico é a não liberdade dela de poder mudar desse país e ir para outro, É a não liberdade não de tudo, liberdade Dida. de tudo. De Isso sair da caracteriza- condição dela, de né? sair dessa A condição. exploração do trabalho, ou seja, ela exerce uma atividade que pode ou não, dependendo do país, ser considerada uma atividade laboral, né? Não vou entrar nesse mérito, sim. ok? Sim. Mas ela exerce uma atividade que não é livre. Ela não pode escolher, por exemplo, com quem ela vai ter relações, ela não pode escolher o horário, ela tem que estar disponível 24 horas. Chega um cliente, ela tem que atender. Muitas vezes ela tem que fazer consumo de drogas naquele lugar, porque o cliente também deseja consumir drogas. E às vezes ela mesma consome porque ela não aguenta aquela situação e a droga é um escape, né? Uma forma de escape. Então, assim, as violências, elas se dão de diversas maneiras, né? A não liberdade de decidir o que vai acontecer é uma forma de explorar. E nem de ir embora. Nem de ir embora, porque elas têm uma Justamente. dívida, né? Elas têm uma dívida, que Eu acho pagaram uma isso é dívida. que é. A dívida também configura essa questão do tráfico, né? Ô, Verônica, desculpa, porque também tem essa ideia eu pensei assim, olha, de algumas mulheres do trabalho sexual Sim. que decidem assim, eu vou ficar fazendo essa profissão por um tempo, depois volto. Sim, é o que acontece Então, com a maioria delas. E aí, no caso se for uma mulher que está em situação de tráfico, ela não tem essa possibilidade. Então, Dido, Ou o que não? acontece é o seguinte, a grande maioria das mulheres, elas vão sabendo o que vão fazer, Isso. e elas imaginam que chegando lá elas vão dar um jeito e elas vão Isso. fazer outras coisas, mas na realidade, quando elas chegam, primeiro que, dependendo do país, elas se encontram, depois de 3 meses, numa condição de irregularidade documental, ou seja, Sim. elas não podem fazer uma outra atividade laboral a não ser aquela. Não tem possibilidade, porque se a polícia as encontrar, elas são deportadas para o Brasil, né? Porque elas são irregulares. Sim. Claro que depois de todo um trâmite administrativo, eu estou resumindo, né, as Claro. coisas. Essa é a primeira questão. Então, elas sabem que se elas forem encontradas pela polícia estando irregulares, elas não vão poder permanecer ali. O desejo de ser alguém diferente, que é um elemento subjetivo na vontade de ir para outro país, é a vontade de ter um sonho, de realizar um sonho, de conhecer um lugar diferente, de poder mandar dinheiro para os seus filhos, que a grande maioria dessas mulheres são mulheres que têm mães, né? São mulheres que têm seus filhos aqui, então elas mandam dinheiro para os seus filhos, para suas famílias. Muitas delas acabam contribuindo e sendo mais respeitadas por estarem lá do que quando estavam aqui. Porque elas são o arrimo da família, elas são a que mantém a família. Né? Mesmo que exista um homem, né, que a gente sabe, a gente vive numa sociedade muito patriarcal, o homem sempre é aquele que, né, não é, mas muita gente pensa assim ainda. Provedor. O provedor, Considerado, né, dessa casa. E muitas vezes as mulheres que vão acabam sendo as provedoras dessas famílias, e elas acabam sendo mais respeitadas. Quando esse projeto, né, esse sonho de tentar fazer isso não dar certo, ou porque elas são encontradas pela polícia, a polícia as deporta, ou porque elas não conseguem pagar as dívidas e com isso elas não conseguem mandar o dinheiro que elas gostariam,
mas principalmente quando elas são encontradas e são deportadas, a sensação de frustração dessa mulher é muito mais violenta do que a própria violência que ela sofre na exploração. Elas não se veem sendo exploradas. Isso é mais cruel ainda. Por quê? Porque as condições de trabalho aqui eram tão cruéis quanto, só não era exploração sexual. Porque as mulheres hoje, e aí falando, e a Dida, né, pode falar isso até melhor do que eu, certamente, a vulnerabilidade a qual as mulheres estão expostas aqui no Brasil muitas vezes, e principalmente se forem mulheres negras, né, mulheres arrimo de família, famílias monoparentais, com negras principalmente, essas mulheres vivem e trabalham em situações de exploração como domésticas, como caixas de banco, de supermercado, né? Ou como empreendedoras, numa situação de violência tamanha que a situação da violência sexual na Espanha ou em qualquer país não é vista como uma situação de exploração pior do que a situação que elas vivenciavam aqui. Olha que cruel, né? Porque a falta de liberdade lá também não se traduz como uma falta de liberdade, porque aqui também ela não tinha. Exatamente. A vulnerabilidade da vida dessa mulher. da vida. País, uma outra língua, dependendo... Tudo, né? Tudo. Inclusive, a condição, teoricamente, de vida dessa mulher é melhor. No sentido, entendam o que eu quero dizer, Sim, né? Não é que é claro. melhor. Mas a morar na Espanha numa condição de fragilidade é melhor do que morar numa condição de fragilidade aqui, né? E essas mulheres que foram atendidas com esse atendimento que Sim. você identificou, né, foi conhecer, essas mulheres, elas procuravam o atendimento por quê? Então, não é que elas procuravam atendimento. Isso é a importância do trabalho que a gente chama de busca ativa, né? Que era um trabalho que o Espaço Meninas fazia aqui em Santos, na exploração sexual de meninas. É um trabalho onde as organizações, e eu fiz esse trabalho com elas, a gente ia até os lugares de prostituição, entrava. Elas entram e são permitido o acesso delas porque elas fazem prevenção a doenças sexuais. Inclusive, elas têm autorização do Estado, essas organizações, de fazer teste de sífilis, de AIDS, todas essas doenças fazem teste na hora, muitas vezes. Então, com essa permissão, os donos dos clubes, na época que eram os clubes, permitiam, em alguns apartamentos, permitiam o acesso, porque é muito melhor eles terem alguém que vai até lá ver se elas estão doentes ou não, do que eu permitir que elas vão até o posto de saúde. Então, a gente entrava nos espaços para fazer prevenção. Entendi. E é claro que o olhar do profissional preparado identificava diversas situações. Quando eu entrava com elas, eu sou brasileira e eu percebia quando eram brasileiras e elas vinham conversar comigo. Porque, lógico, elas se sentiam, poxa, uma pessoa brasileira. Então, e elas me contavam muitas vezes, né? Esse é o primeiro contato dessas organizações com essas mulheres. Então, qual é o convite que eles fazem? Olha, na Espanha especificamente, você precisa ter uma coisa que é o empadronamento, que é como se fosse um registro no município para você ter acesso à saúde pública. Chama empadronamento. Você faz isso no município. Só que você tem que ter um endereço. E o clube não pode ser um endereço. Então, elas ofereciam o espaço da ONG, que é uma ONG financiada com poder público. Lá não é como aqui, que tem os CREAS. Na Espanha, o poder público financia essas organizações para que prestem esse trabalho. Entendi. Então, essas organizações ofereciam o endereço, muitas vezes, das próprias ONGs, para que seja o espaço, o local onde elas seriam empadronadas, com o endereço da ONG. E assim, elas tinham que ir à ONG, então elas faziam oficinas na ONG, nos horários que elas não estivessem trabalhando, né? Tinham mulheres que não conseguiam fazer, outras conseguiam, mas aquele era o espaço de contato, né? E de oferecimento de qualquer tipo de demanda que elas tivessem. Então, a questão documental, né? Se elas tinham a possibilidade de regularizar sua situação documental ali, existia. E tinha psicóloga, né, psicólogo ou psicóloga, que faziam um atendimento, eles ofereciam oficinas. Eu lembro de uma oficina muito interessante que eu acompanhei, que era uma oficina de geografia. Aí você falou assim, geografia? Mas como assim, né? Muitas delas não sabiam onde elas estavam direito. Ah, olha. No espaço, né, Não se geográfico sim, do sim. mundo. Espacialmente, ela não se Espacialmente, localizava. Então, era uma oficina muito interessante que ajudava a que elas entendessem qual foi o trajeto de mobilidade delas. Por onde elas passaram, o que elas fizeram, para onde elas foram. E isso também ajudava a identificar situações de exploração. Por exemplo, faziam uma oficina onde elas verificavam os gastos que elas tinham.
Quanto você gasta com tal coisa? Ué, mas você não ganha tanto? Ganho. Mas por que você não está tendo dinheiro? Então, nunca se falava assim, você está sendo explorada. Ela começava a perceber por ela própria Que ela estava. de que tinha alguma coisa errada. E a prostituição, ela é considerada profissão? É legalizada na Espanha? É igual no Brasil. Não há nada, não é dizendo- crime, mas também, Mas não é nada. Então, por uma isso profissão. que fica... Fica meio... O que não se pode, como aqui, é explorar a prostituição de outra pessoa, né? Isso não é permitido na Espanha também. Sim. Nossa,